Graça e paz, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Deus nos chama sempre a apresentarmos diante do seu altar todos os nossos pedidos, na confiança de que Ele nos ouve e nos responde às orações. Hoje vamos orar por nossa vitória em todas as áreas de nossas vidas e pedir que o Senhor continue nos abençoando como sempre tem abençoado. Antes de começarmos esta jornada de oração, vamos nos posicionar com reverência, gratidão e uma perspectiva radicalmente transformada diante de nosso Senhor, inspirando-nos no fundamento mais poderoso e na declaração mais triunfante de toda a Escritura, registrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que declaração de soberania, que fundamento de paz, que selo de garantia para a nossa jornada. Este texto não é um mero clichê religioso, mas a escritura de propriedade da nossa herança. Paulo, após discorrer sobre o mistério da ressurreição e a derrota do último inimigo, a morte, não conclui com uma sugestão, mas com uma explosão de louvor que redefine a nossa realidade. Ele nos entrega a chave mestra que abre todas as portas, a verdade fundamental que deve governar cada pensamento, cada plano e cada batalha que enfrentamos. Ele não diz que Deus nos ajudará a lutar por uma vitória, mas que Ele nos dá a vitória. O verbo está no presente, a ação é de Deus, o mérito é de Cristo e o resultado é nosso por meio da fé. A genialidade espiritual contida nesta passagem está em sua capacidade de mudar nosso ponto de partida. Não vivemos mais para a vitória, vivemos a partir da vitória. A cruz e o túmulo vazio não são apenas eventos históricos, são o epicentro de um terremoto espiritual que transferiu o título de vencedor para todo aquele que está em Cristo Jesus. Esta verdade nos força a confrontar a condição primordial para uma vida de sucesso e propósito. A apropriação, pela fé, daquilo que já nos foi concedido. O mundo nos ensina a lutar para conquistar, a merecer para receber. O Evangelho, encapsulado neste versículo, nos ensina a receber pela graça, para então lutar a partir de uma posição de poder. Nossa força não vem da nossa capacidade de vencer, mas da nossa capacidade de crer que a vitória já foi vencida por nós. Esta passagem desmonta a mentalidade de vítima, de órfão e de derrotado. Quando o texto diz graças a Deus, ele estabelece que nossa primeira resposta a qualquer desafio não deve ser o medo ou a ansiedade, mas a gratidão. Agradecemos não porque o problema desapareceu, mas porque a vitória sobre ele já está garantida. Quando diz que nos dá a vitória, ele anula toda a nossa autossuficiência e orgulho. A vitória não é uma conquista humana, é um presente divino, uma transferência de mérito. E quando conclui por nosso Senhor Jesus Cristo, ele aponta para o único canal legal e eterno através do qual essa vitória flui para nós. É o seu sangue que nos justifica, sua ressurreição que nos garante o poder e seu nome que nos dá a autoridade. Portanto, viver a verdade desta passagem é viver com o coração transbordando de gratidão e os olhos fixos na obra consumada de Cristo. É uma convocação para uma reorientação radical de nossa identidade. Ser um vencedor em Cristo é saber que os gigantes que enfrentamos já foram derrotados na cruz. Nossa prosperidade não deriva de nossa genialidade em planejar, mas de nossa ousadia em alinhar nossos planos à vontade do Rei vitorioso, sabendo que Ele mesmo se encarrega de os levar a cabo. Enfrentar os desafios com esta mentalidade é trocar a ansiedade pela adoração, o medo pela fé na obra consumada de Cristo e a busca frenética por resultados pela paz de quem descansa no poder daquele que já nos fez triunfar. Talvez você esteja neste momento sentindo-se esmagado pelo peso de seus planos e responsabilidades.
Talvez seus olhos estejam fixos nos obstáculos que parecem intransponíveis. Talvez você tenha se comparado com outros e se sentiu em desvantagem, paralisado. Talvez a voz da derrota esteja sussurrando que seus projetos não darão certo. Esta oração será um ato deliberado de apropriação da sua vitória. Será um momento de desviar o foco de seus problemas e fixá-lo no Cristo vitorioso. Que ela seja um combustível para sua alma cansada, um capacete da salvação para sua mente duvidosa e a espada do Espírito para a sua jornada. Agora respire fundo, descanse seu coração e junte-se a mim nesta jornada de oração, declarando e se apossando da vitória que já é sua. Agora, vamos orar. Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, Rei do Universo, soberano sobre o tempo e sobre a história, arquiteto de todos os planos perfeitos, neste momento, nós nos colocamos diante da Tua santa e majestosa presença. Nós nos aproximamos não de forma leviana, mas com a reverência devida ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele cujo trono está estabelecido desde a eternidade e cujo domínio não terá fim. Nosso coração transborda de adoração e, acima de tudo, de uma gratidão que as palavras humanas lutam para expressar. Antes que qualquer súplica por nossas necessidades ou planos futuros brote de nossos lábios, queremos te render o sacrifício de louvor que te é devido. Queremos te render graças. Graças, Pai, porque em tua infinita sabedoria e poder, tu não nos chamaste para uma batalha de resultado incerto, para uma guerra cujo final estivesse em dúvida. Tu nos chamaste para uma posição de autoridade, para administrar uma vitória que já foi plena, completa e eternamente conquistada. Tu és o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, para quem não há impossíveis. Tu és o Deus que, conforme a tua palavra em Romanos, chama à existência as coisas que não existem, criando universos com a tua voz e criando esperança em nossos corações a partir do nada. Tu és o Deus que, como declaraste por meio do profeta Isaías, já declarou o fim desde o começo, aquele que conhece cada página da história antes mesmo que ela seja escrita, garantindo-nos que o resultado final já está selado ao nosso favor. Nós te damos graças porque a nossa vitória não repousa sobre a areia movediça de nossa própria força, de nossa inteligência, de nossa perseverança ou de nossa estratégia. Ela está fundada na rocha eterna, na obra consumada, finalizada e eternamente suficiente de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Te exaltamos pela tua fidelidade que se revela a cada instante, uma fidelidade que não nos oferece meramente uma nova chance de lutar melhor, mas que nos lembra de uma vitória que é eterna em seu escopo e imutável em sua realidade. Tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, como nos ensina o profeta Jeremias, não são apenas um bálsamo para nossas feridas, elas são a prova irrefutável de que nossas falhas de ontem, nossas dúvidas de hoje e nossos medos de amanhã não podem anular, diminuir ou manchar o poder do sacrifício perfeito de Jesus. Esta verdade nos enche de uma esperança ousada, uma esperança que não se envergonha e de uma coragem sobrenatural para vivermos não com a mentalidade de soldados cansados e feridos lutando desesperadamente por um território contestado, mas com a mentalidade de príncipes e princesas, filhos e filhas do Rei, governando a partir de um reino que já foi estabelecido e que não pode ser abalado. Obrigado, Pai, porque os planos que Tu mesmo plantaste em nosso coração não está no que vemos em nossas mãos ou nos recursos que possuímos, mas em saber que nossos planos estão seguros e garantidos nas mãos daquele que enfrentou a morte,
nosso último inimigo, e a venceu de forma decisiva. Tu és o Deus cujo poder é perfeito, cujo amor é presente e cuja vitória é absoluta. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta, Senhor, é a nossa canção, o nosso hino, a nossa declaração fundamental. Nós te agradecemos por esta vitória que não conquistamos, mas recebemos. Uma vitória sobre o pecado, o aguilhão que nos conduzia à morte. Louvamos-te porque em Cristo fomos crucificados com Ele, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós. O pecado não tem mais domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Fomos libertos do cativeiro do pecado para vivermos como instrumentos de tua justiça. Nós te agradecemos pela vitória sobre a morte. Tu, ó Jesus, por tua própria morte, destruíste aquele que detinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertaste aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. A morte foi tragada na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a ti, nosso Deus, esta equação foi quebrada para sempre. E te agradecemos com todo o nosso ser pela vitória sobre o nosso inimigo. Na cruz, tu, ó Cristo, não foste uma vítima indefesa. Tu foste um rei vitorioso. Ali, tu despojastes os principados e as potestades, as forças espirituais das trevas e os expostos publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles em ti mesmo. Foi um espetáculo cósmico de triunfo, uma declaração a todo o universo de que o inimigo de nossas almas foi derrotado, desarmado e envergonhado. Nós não lutamos contra o inimigo poderoso, nós resistimos a um inimigo já derrotado, e ele foge de nós não por causa da nossa força, mas por causa do poder do sangue do Cordeiro e da palavra do nosso testemunho. Esta vitória, sim, Senhor, foi conquistada por meio da jornada gloriosa do nosso Salvador, desde a sua encarnação, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, passando pela sua vida perfeita, cumprindo cada jota e cada tio da lei em nosso lugar, chegando ao clímax na cruz, onde ele bradou, está consumado, declarando o fim da guerra e o pagamento completo da nossa dívida. A sua ressurreição no terceiro dia foi o selo do Pai sobre essa vitória, a prova irrefutável de que o sacrifício foi aceito e a morte foi vencida. E a sua ascensão e entronização à tua direita, Pai, muito acima de todo principado e poder e potestade e domínio, é a nossa garantia de que estamos assentados com Ele nesses mesmos lugares celestiais, governando a partir de um reino que já foi estabelecido e que não pode ser abalado. Por isso, nesta noite, nós escolhemos alinhar a nossa mente com esta realidade. Nós renunciamos à mentalidade de órfãos e abraçamos nossa identidade de filhos. Renunciamos à mentalidade de escravos do medo e abraçamos nossa liberdade em Cristo. Renunciamos à mentalidade de derrota e nos vestimos da mente de Cristo, que é uma mente vitoriosa. Nós entendemos que o campo de batalha mais crucial está na nossa mente, e é ali que escolhemos administrar a vitória de Cristo. Quando os pensamentos de incapacidade surgem, nós os subjugamos com a verdade de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Quando a ansiedade sobre o futuro tenta nos paralisar, nós a confrontamos com a certeza de que Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Quando o cansaço da jornada nos tenta a desistir, nós nos lembramos de que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Nós não estamos tentando alcançar a vitória. Nós estamos vivendo, respirando e agindo a partir dela. Os planos que temos,
Os sonhos que sonhamos, os projetos que iniciamos, nós os submetemos a Ti, não com a ansiedade de quem precisa fazê-los acontecer, mas com a paz de quem coopera com Deus que já garantiu o sucesso final. Nós descansamos no fato de que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A pressão acabou. A luta desesperada terminou. Agora vivemos em um ritmo de graça, confiança e gratidão, sabendo que o resultado está seguro em Ti. Tu és, de fato, o Deus cujo poder é perfeito, cujo amor é presente e cuja vitória é absoluta. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos e celebramos a obra de Teu Filho Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos Reis, o vencedor. É por causa dele que podemos nos aproximar de Ti, não como pedintes, mas como herdeiros. A sua ressurreição é o recibo da nossa vitória, a prova definitiva de que o Teu poder é maior do que qualquer obstáculo, maior do que o pecado e maior do que a própria morte. Confiamos que, por estarmos unidos a Ele, o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos opera em nós, nos capacitando a viver como mais que vencedores em qualquer desafio. Por isso Te adoramos com todo o nosso ser. Queremos Te agradecer pela vitória que nos foi dada, pela identidade que temos como Teus filhos vitoriosos e pela certeza do Teu favor sobre nós. Cremos que em nossa jornada andaremos de cabeça erguida, com os corações cheios de fé, não esperando por uma vitória, mas manifestando a vitória que já vive em nós. Que nossa vida seja um troféu para a Tua glória, uma prova viva para o mundo de que nosso Deus reina. Pai Santo, Deus Altíssimo, soberano sobre toda a criação, nós nos prostramos diante da Tua majestade infinita, com um coração humilde e a alma reverente. Reconhecemos a Tua perfeição, o Teu poder imensurável e a Tua graça que nos deu a vitória em Cristo. Diante do esplendor desta verdade, somos confrontados com a nossa própria realidade. Reconhecemos, Pai, que inúmeras vezes vivemos como se esta vitória fosse uma mentira. Sem a Tua graça, nossa tendência natural é a mentalidade de derrota, a autossabotagem espiritual e a dúvida sobre a eficácia da obra de Cristo. Com os corações abertos e sem máscaras, nós nos achegamos ao Teu trono de graça para confessar o pecado de vivermos aquém da nossa identidade. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que olhamos para os gigantes e nos esquecemos que eles já foram derrotados na cruz. Confessamos que passamos mais tempo medindo o tamanho dos nossos problemas do que meditando na grandeza da nossa vitória em Cristo. Perdoa-nos por abraçarmos a ansiedade como se fôssemos órfãos, por nos sentirmos sobrecarregados como se o peso do mundo estivesse sobre nós, e por permitirmos que a semente do medo e da incredulidade crie raízes em nosso coração, quando fomos chamados para viver em paz e poder. Confessamos o pecado de lutar com as nossas próprias forças. Perdoa-nos, Pai, por tentarmos alcançar em nosso próprio esforço aquilo que Tu já nos deste pela graça. Perdoa-nos por colocarmos nossa esperança em nossa inteligência, em nossos contatos e em nossa capacidade de trabalho, agindo como se a vitória dependesse de nós. Confessamos que, a cada vez que entramos em pânico diante de um desafio, estamos, na prática, negando o poder da ressurreição. Perdoa-nos por darmos mais crédito à voz da circunstância do que à Tua palavra de promessa.
derramamos diante de Ti a nossa confissão sobre o pecado da incredulidade. Confessamos que, embora a Tua palavra declare que somos mais que vencedores, muitas vezes nos sentimos e agimos como menos que derrotados. Duvidamos que a vitória de Cristo seja suficiente para os nossos problemas reais. Agimos como se a solução dependesse inteiramente de nós, carregando um fardo que Cristo já levou na cruz. O resultado, Senhor, tem sido sempre o mesmo: exaustão, estresse e a dolorosa percepção de nossa própria limitação, em vez da paz e do poder que nos pertencem. Confessamos o pecado de não vivermos como a nova criação que somos. Quando nos deixamos levar pela culpa do passado, pela acusação do inimigo ou pelo sentimento de indignidade, confessamos que estamos invalidando o poder do sangue de Jesus em nossas mentes. Perdoa-nos por essa visão distorcida que nos impede de nos aproximarmos de Ti com a ousadia de filhos vitoriosos. Perdoa-nos por não nos alegrarmos na justiça que nos foi dada e por permitirmos que a incredulidade roube a manifestação da nossa herança. Ó Pai de misericórdia, tendo confessado essas falhas, nós clamamos pelo Teu perdão. Não nos baseamos em nossa performance, mas na obra perfeita do nosso Salvador Jesus Cristo, que nos fez justos e vitoriosos. Pedimos que o sangue daquele que nos amou e se entregou por nós nos purifique de toda mentalidade de derrota, de toda dúvida e de toda incredulidade. Lava-nos, Senhor. Cria em nós, ó Deus, um coração que crê e se apropria da vitória. Renove dentro de nós um espírito de fé e ousadia. Restitui-nos a alegria da nossa salvação e a consciência da nossa posição em Cristo. E agora, Senhor, olhamos para a nossa jornada com uma nova perspectiva, com esperança e com fé, não em nossas habilidades, mas no Teu poder que já nos garantiu o triunfo. Ajuda-nos a nos despir do velho homem da dúvida e a nos revestir da nossa verdadeira identidade em Cristo, a de filhos mais que vencedores. Ajuda-nos a pensar como vencedores, a falar como vencedores e a agir como vencedores, não porque somos fortes, mas porque o nosso Rei já venceu. Esvazia-nos de todo pensamento que diz, e se não der certo? E enche-nos com a verdade do Teu Espírito que diz, já deu certo em Cristo Jesus. Que nossa mente seja renovada pela Tua palavra, para que possamos experimentar a Tua boa, agradável e perfeita vontade, que é a manifestação da vitória de Cristo em cada área da nossa vida. Pai amado, firmados na verdade inabalável de que, mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos aproximamos de Ti não para lutar sozinhos, mas para celebrar e executar a vitória que o nosso Rei já conquistou. Queremos que esta identidade celestial se torne nossa realidade terrena, manifesta em cada área da nossa vida. Por isso, com um coração transbordante de fé e gratidão, dedicamos este tempo para orar especificamente sobre os campos de batalha do nosso dia a dia, pedindo que o Teu Espírito nos ensine e nos capacite a viver como os vencedores que já somos. Oramos, em primeiro lugar, para que sejamos vencedores sobre o poder do pecado e a condenação do passado, ao vivermos na liberdade da nova criação. Pai, nosso Deus e Pai, nós Te damos graças porque a vitória que Jesus, nosso Senhor, conquistou na cruz não foi parcial, não foi um mero armistício, mas foi uma vitória absoluta, total e completa. Ela foi decisiva e eterna. Nós celebramos o fato de que, naquele momento singular da história, a própria estrutura da realidade espiritual foi alterada para sempre. A vitória de Cristo quebrou o domínio, o senhorio e a tirania do pecado sobre nós. O pecado, que reinou como um déspota cruel desde Adão, foi julgado,
condenado e sentenciado à morte na cruz. Seu poder de nos manter cativos foi aniquilado. Por isso, com corações cheios de uma gratidão que transborda, nós declaramos e nos apropriamos da verdade mais libertadora do universo, a verdade de Romanos 1:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não apenas lemos estas palavras, nós as recebemos, as comemos, as respiramos. Nós pedimos, Senhor, que Tu graves esta realidade em nosso espírito com o selo do Teu Santo Espírito. Que ela deixe de ser apenas uma doutrina que concordamos com a mente e se torne a convicção mais profunda e inabalável da nossa alma. Nós reconhecemos que o inimigo de nossas almas, Satanás, cujo nome significa o adversário, opera primariamente como o acusador dos irmãos, como nos revela o livro do Apocalipse. Ele se posta diante de Ti dia e noite para nos acusar, e sua principal estratégia contra nós, Teus filhos, é nos prender às correntes invisíveis, mas terrivelmente pesadas da culpa e da vergonha. Ele vasculha nosso passado, trazendo à tona falhas, erros e pecados que já foram confessados e perdoados para nos paralisar no presente e nos roubar o futuro. Ele sussurra em nossos ouvidos que não somos dignos do Teu amor, que nossos erros recorrentes nos desqualificaram permanentemente do Teu propósito, que estamos manchados demais para sermos usados por um Deus santo. Com toda a autoridade que nos foi concedida em Cristo, nós nos levantamos e declaramos que estas são mentiras do inferno, são falsificações, fraudes espirituais, invalidadas e anuladas pelo sangue de Jesus. A vitória de Cristo não apenas nos perdoou, ela nos libertou de toda e qualquer condenação, passada, presente e futura. Nós entendemos que a acusação é a atmosfera do reino das trevas, mas a justificação é a realidade do Teu reino de luz. Quem, pergunta a Tua palavra, intentará acusação contra os escolhidos de Deus? E a resposta retumbante é: ninguém, pois é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou e está à Tua direita e também intercede por nós. Romanos 8:34. A corte celestial já deu seu veredito. O martelo da justiça divina já bateu. O caso está encerrado. Fomos declarados inocentes, não por nossa causa, mas por causa dele. Neste momento, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos revista, de forma palpável e real, com a couraça da justiça que recebemos em Cristo. Efésios 6:4. Nós confessamos que nossa própria justiça é como trapo de imundícia diante de Ti, mas nos gloriamos na justiça perfeita de Cristo que nos foi imputada pela fé. Nós não a vestimos como uma fantasia, mas como nossa verdadeira pele espiritual, nossa nova identidade. Que esta couraça proteja o nosso coração, o centro de nossas emoções e de nossa identidade, de todas as setas inflamadas de acusação, culpa e vergonha. Que a verdade monumental de 2 Coríntios 5:17 se torne o hino da nossa alma, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Que esta verdade silencie toda voz de acusação interna ou externa. As coisas velhas, o nosso histórico de pecados, nossa antiga natureza, nossa identidade de pecadores condenados já passaram. Elas foram cravadas na cruz com Cristo. Elas não existem mais no livro de registros do céu. E se elas não existem para Ti, Pai, nós nos recusamos a permitir que elas existam em nossa mente. Nós escolhemos nos ver como Tu nos vês, como novas criaturas, recriados segundo a Tua imagem em justiça e santidade. Ajuda-nos, Pai, a viver uma vida que seja coerente com esta nova identidade. Ajuda-nos a viver uma vida de contínuo arrependimento e fé. Não um arrependimento que nos arrasta de volta para a culpa, mas um arrependimento que é uma alegre e constante concordância com a Tua luz, um voltar-se contínuo para a beleza da Tua santidade, sabendo que, se confessarmos nossos pecados, Tu és fiel e justo não apenas para nos perdoar, mas para nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Ajuda-nos a não permitir que o pecado, esse tirano deposto, reine em nossos corpos mortais para obedecermos às suas paixões. Pelo poder do Teu Espírito, nós escolhemos não mais oferecer os membros do nosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas em vez disso nos oferecer a Ti como ressurretos dentre os mortos e oferecer os nossos membros a Ti como instrumentos da Tua justiça. E selamos esta decisão com uma guerra contra a tentação. Quando a tentação vier,
seja ela sutil ou avassaladora, que a nossa primeira reação não seja de hesitação, negociação ou fraqueza, que a nossa primeira reação seja uma explosão de autoridade espiritual, declarando a verdade em voz alta: eu sou mais que vencedor sobre ti, tentação, não pela minha força, mas pelo poder do sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Nós te agradecemos, Senhor, porque o sangue de Jesus não é apenas um fato histórico, é uma arma espiritual presente e poderosa. É o sangue que nos purifica, que nos justifica e que nos dá a vitória sobre o acusador. Nós nos cobrimos com o sangue de Jesus e declaramos que o inimigo não tem parte nem sorte em nós, porque fomos comprados por um alto preço e pertencemos exclusivamente ao Senhor. Ajuda-nos a aplicar esta vitória em nossos relacionamentos, liberando perdão, assim como fomos perdoados. Ajuda-nos a aplicar esta vitória em nossa mente, recusando-nos a remoer os fracassos e, em vez disso, fixando nossos olhos em Jesus. Que a nossa jornada seja uma jornada de vitória retumbante sobre o nosso velho eu, para o louvor da glória da Tua graça que nos fez novas criaturas. Declaramos, em nome de Jesus, que o passado não tem mais poder sobre nós. Declaramos que somos perdoados, justificados e santificados em Cristo. Declaramos que ao primeiro sinal de tentação ou acusação, nossos corações se voltarão para a cruz, o símbolo da nossa eterna vitória. Escolheremos a liberdade e a pureza que pertencem aos filhos de Deus. Oramos em segundo lugar para que sejamos vencedores sobre o medo e a ansiedade, ao descansarmos na soberania do Deus que nos garante triunfo. Senhor, nós reconhecemos com a mais profunda reverência e gratidão a magnitude da vitória que Cristo, nosso Senhor, conquistou. Nós meditamos na verdade central de nossa fé, a sua ressurreição. A vitória de Cristo sobre a morte não foi um evento isolado na história, foi um golpe decisivo que alterou a realidade espiritual para sempre. Tu, ó Pai, por meio dele, removeste o aguilhão do maior e mais antigo de todos os medos humanos. A morte, o último inimigo a ser destruído, o rei dos terrores que manteve a humanidade em cativeiro por milênios, foi publicamente derrotada, despojada de seu poder e de sua finalidade. Como tua palavra declara, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, cumpriu a lei perfeitamente e levou sobre si os nossos pecados, desarmando a morte de sua arma mais letal. Ele não apenas passou pela morte, mas a invadiu, tomou as chaves do inferno e da morte e emergiu em glória, proclamando vida e imortalidade. Se este inimigo final, este gigante aparentemente invencível, foi derrotado de forma tão completa, então, por uma consequência lógica e espiritual, todos os medos menores, os incontáveis satélites que orbitam em torno do grande planeta do medo da morte, perdem sua autoridade, seu poder e seu direito de nos intimidar. Nós olhamos para cada um desses medos à luz do túmulo vazio. O medo do fracasso que nos sussurra que não somos bons o suficiente e nos paralisa antes mesmo de começarmos é silenciado pela vitória de Cristo. Em Ti, Senhor, nosso valor não é medido por nossos sucessos ou falhas, mas pelo preço do sangue de Jesus. A Tua vitória nos cobre e nos redefine. Mesmo que tropecemos, não estamos derrotados, pois o justo pode cair 7 vezes, mas Tu o levantas. Tu és o Deus que opera todas as coisas para o bem daqueles que Te amam, transformando até mesmo as nossas falhas em degraus para a Tua glória. O medo da escassez, que nos assombra com a ansiedade do "e se faltar?", é desmascarado pela ressurreição. Se Tu, Pai, foste poderoso o suficiente para ressuscitar Jesus de entre os mortos, certamente és poderoso para suprir todas as nossas necessidades segundo as Tuas riquezas em glória. Tu és Jeová Jirê, nosso provedor. Tu vestes os lírios do campo e alimentas as aves do céu. Nós renunciamos à mentalidade de órfãos e abraçamos nossa identidade de filhos, herdeiros de um Pai que é dono de tudo. O medo do futuro,
com suas incertezas e possibilidades sombrias, se dissipa diante do Cristo vitorioso. O futuro pode ser desconhecido para nós, mas é história já escrita para ti, que declaras o fim desde o começo. Tu tens planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E o medo da opinião dos homens, essa armadilha que nos impede de viver em liberdade e ousadia, perde seu poder quando contemplamos aquele que suportou a cruz, desprezando a vergonha, por amor a nós. Se o Rei do Universo nos aprova, a desaprovação do mundo se torna irrelevante. Apesar desta verdade gloriosa, nós confessamos com um coração contrito que muitas vezes vivemos como se Cristo não tivesse ressuscitado. Confessamos que permitimos que a ansiedade, como ervas daninhas, sufoque a semente da fé em nossos corações. Confessamos que damos mais crédito às manchetes dos jornais do que às promessas da Tua palavra. Confessamos que agimos como se a cruz fosse suficiente para a nossa salvação eterna, mas não para as nossas preocupações de segunda-feira. Perdoa-nos, Senhor, por diminuir a Tua vitória e por magnificarmos nossos problemas. Mas mesmo em nossa fraqueza, nós te damos graças, porque a vitória que nos deste não é um prêmio a ser resgatado apenas na eternidade, ela é um recurso de poder para ser acessado agora. É graça para este momento, é paz para esta noite, é força para esta tarefa, é a Tua vida de ressurreição fluindo em nós hoje. Ajuda-nos, Pai, a edificar nossa vida sobre a rocha inabalável da Tua palavra. Que não sejamos como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia de seus sentimentos, das opiniões alheias ou das circunstâncias passageiras, apenas para vê-la desmoronar na primeira tempestade. Desejamos ser como o homem prudente, que ouve as Tuas palavras e as pratica, construindo uma vida que pode suportar os ventos da adversidade, as chuvas da aflição e as enchentes da oposição. Que a promessa de 2 Timóteos 1,7 não seja mais do que um versículo que memorizamos, mas que seja a própria atmosfera em que respiramos. Pai, nós conscientemente inspiramos o Teu Espírito e expiramos o medo. Nós inspiramos a fortaleza que vem de Ti, o dunamis, o poder da ressurreição que nos capacita a fazer aquilo que em nossa própria força seria impossível. Nós inspiramos o Teu amor, o amor perfeito que lança fora todo medo, um amor que nos firma em nossa identidade de filhos amados e nos move a servir aos outros, em vez de nos preocuparmos conosco. E nós inspiramos a Tua moderação, a mente sã, a mente de Cristo que nos dá clareza, disciplina e a capacidade de tomar decisões sábias em meio ao caos. Que este seja nosso ambiente espiritual constante. Pai, nós sabemos que nesta vida teremos aflições, mas Jesus nos disse para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Por isso, quando as notícias forem ruins, quando o diagnóstico for assustador, quando as contas se acumularem, a pressão aumentar, quando as pessoas nos decepcionarem, quando os nossos próprios corpos nos traírem, nós clamamos que o Teu Espírito Santo, o nosso Consolador, o nosso Ajudador, se levante dentro de nós como um gigante, que Ele nos lembre com uma convicção que silencie todo o pânico, que somos mais que vencedores. Que nossa identidade fundamental não é doente, endividado, fracassado ou ansioso. Nossa identidade fundamental é em Cristo e, portanto, mais que vencedor. Que nossa convicção mais profunda seja a verdade retumbante de Romanos 8,37. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Nós meditamos na profundidade dessa frase. Não diz que seremos vencedores um dia, depois que a luta acabar. Diz que somos mais que vencedores em todas estas coisas, no meio da tribulação, da angústia, da perseguição, da fome, da nudez, do perigo ou da espada. Isto significa que as próprias coisas que o inimigo usa para tentar nos destruir, Tu, em Teu poder soberano, as transforma em instrumentos que, na verdade, nos promovem e demonstram a Tua glória através de nós.
A pressão que deveria nos esmagar, na verdade, produz em nós um peso eterno de glória. A perseguição que deveria nos silenciar, na verdade, espalha a semente do Evangelho. A fraqueza que deveria nos humilhar, na verdade, se torna o palco perfeito para a manifestação do teu poder. Esta é a suprema vitória. Não vencer apesar dos problemas, mas vencer através deles. Nós não somos meramente sobreviventes, somos conquistadores superlativos por causa daquele que nos amou primeiro, com amor que é mais forte que a morte e que sustenta toda a nossa vitória. Especificamente, oramos pela vitória sobre a ansiedade em nossas finanças, socorro para confiar em Ti como nosso provedor. Oramos pela vitória sobre o medo em nossas decisões profissionais, socorro para dar passos de fé. Oramos pela vitória sobre a preocupação com a nossa família, socorro para entregá-los em Tuas mãos. Capacita-nos a ser agentes de paz e fé, declarando a vitória de Cristo sobre cada gigante. Declaramos, em nome de Jesus, que nossos corações e mentes são guardados em Cristo Jesus. Declaramos que nenhuma arma forjada de medo ou ansiedade prosperará contra nós. Declaramos que somos vencedores sobre todo espírito de intimidação e preocupação, porque nossa reação será louvar ao Deus que já nos fez triunfar. Escolheremos a paz e a confiança que vem de saber que nosso Rei já venceu. Oramos em terceiro e último lugar para que sejamos vencedores em nossos projetos e propósitos, ao operarmos a partir da posição de autoridade que Cristo nos deu. Pai, sabemos que a vitória de Cristo não é apenas defensiva para nos proteger, mas também ofensiva para nos impulsionar a avançar o Teu reino. Tu nos chamaste para sermos frutíferos e para prosperarmos. Os projetos que nos confiaste e os sonhos que plantaste em nosso coração devem ser abordados com a convicção de que Deus já me deu a vitória para realizar isso. Em nome de Jesus, nós nos recusamos a operar a partir de um lugar de limitação e passamos a operar a partir de um lugar de autoridade espiritual. Neste tempo, Pai, nós pela fé não apenas pedimos, mas assumimos nossa posição em Cristo Jesus. Nós nos apropriamos da verdade monumental de que fomos ressuscitados com Ele e, mais espantoso ainda, fomos assentados com Ele nos lugares celestiais, Efésios 2:6. Nós mudamos nossa perspectiva, recusamo-nos a olhar para nossos desafios a partir do nível do solo, de baixo para cima, onde eles parecem gigantes intransponíveis. Em vez disso, escolhemos olhar para eles a partir da Tua perspectiva, do alto, sentados ao lado de Cristo, muito acima de todo principado, poder, potestade e domínio. A partir desta posição de autoridade delegada, nós nos levantamos em nome de Jesus contra as fortalezas que têm se oposto ao nosso avanço, ao cumprimento dos planos que Tu traçaste para nós desde antes da fundação do mundo. Nós nos dirigimos diretamente a essas fortalezas, não como meros hábitos ruins, mas como sistemas de pensamento, como argumentos e sofismas que se erguem contra o conhecimento da Tua verdade em nossas vidas. 2 Coríntios 10, 4 e 5. Nós confrontamos a fortaleza da procrastinação, esse ladrão de destinos, esse assassino de sonhos que nos sussurra amanhã, enquanto Tu nos chamas hoje. Reconhecemos que sua raiz é o medo. Medo de falhar, medo de sermos insuficientes, ou até mesmo o medo do sucesso e da responsabilidade que ele traz. Nós renunciamos a este medo e declaramos que o espírito de temor não nos pertence. Confrontamos a fortaleza da mediocridade, essa mentalidade que nos seduz para fazer apenas o suficiente para passar, que nos convence a nos contentar com menos do que o Teu melhor. Nós rejeitamos essa mentalidade, pois fomos chamados para a excelência, para sermos a cabeça e não a cauda, para fazermos tudo com esmero, como se estivéssemos fazendo diretamente para Ti, nosso Senhor. Colossenses 3:23. E confrontamos a fortaleza da autossabotagem, essa voz interior, nutrida pelas mentiras do inimigo, que nos diz que não merecemos a bênção, que não somos capazes da vitória,
que estamos destinados a repetir os fracassos do passado. Nós silenciamos essa voz com o poder do sangue de Jesus e com a verdade da nossa nova identidade. Em nome de Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o ressurreto e vencedor, nós declaramos que estas muralhas perdem sua força, sua influência e seu poder sobre nós. Seus alicerces de mentiras estão sendo demolidos pela verdade da tua palavra. Nós tomamos a decisão irrevogável de agir com ousadia que vem do Espírito Santo. Uma ousadia fundamentada não em nossa autoconfiança, mas na revelação que o apóstolo Paulo nos dá em Efésios 1, 19 e 20, sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos. Pai, nós paramos para meditar nisso. O mesmo poder, não um poder semelhante, mas a mesmíssima força dinâmica e explosiva que desafiou a morte, quebrou os grilhões do inferno, rolou a pedra do túmulo e levantou o corpo de Jesus para a glória eterna, está disponível e operante dentro de nós. Com base nesta revelação, nós te pedimos que o teu Espírito Santo, o Espírito da verdade e da sabedoria, nos inunde com sabedoria divina, com estratégias que vêm diretamente da tua sala do trono e com uma unção de excelência em todo o nosso trabalho. Nós não queremos operar com a sabedoria limitada deste mundo, que é loucura diante de ti. Nós clamamos pela sabedoria que vem do alto, que, como ensina Tiago, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Dá-nos, Senhor, as tuas estratégias celestiais para nossos negócios, nossos projetos, nossos ministérios e nossas famílias. Assim como deste a Josué a estratégia ilógica para derrubar as muralhas de Jericó e a Gideão a estratégia surpreendente para derrotar os midianitas, dá-nos os teus planos que confundem os sábios deste mundo, mas que garantem a tua vitória. Queremos que a verdade de Filipenses 4,13 se torne a fibra do nosso ser. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que esta não seja apenas uma frase de efeito que citamos, mas a realidade vivida em cada momento do nosso trabalho, dos nossos estudos e do nosso ministério. Que possamos enfrentar projetos complexos, conversas difíceis, metas audaciosas, não com um suspiro de ansiedade, mas com uma declaração de fé. Eu posso fazer isso, porque Cristo em mim é a minha força. Que nossa vida profissional e nossos empreendimentos se tornem um testemunho vivo e irrefutável do que acontece quando um filho de Deus finalmente entende que não está trabalhando para a vitória, mas a partir da vitória. Que a nossa ética de trabalho, nossa criatividade, nossa integridade e nossos resultados apontem para Ti e façam com que as pessoas perguntem sobre a esperança que há em nós. Nós declaramos em nome de Jesus que recebemos e ativamos a mente de Cristo, 1 Coríntios 2,16, para criar, inovar e resolver problemas. Tu és o Criador original, aquele que pintou os pores do sol e projetou a complexidade do olho humano. Nós, feitos à tua imagem e semelhança, e habitados pelo mesmo Espírito Criador, temos acesso a essa fonte inesgotável de criatividade. Declaramos que não somos governados pela estagnação, pela falta de recursos ou pelas circunstâncias econômicas do nosso país. Essas são as realidades do reino deste mundo, mas nós operamos a partir de uma economia diferente, a do reino dos céus. Somos governados pela abundância, pela generosidade e pelo poder ilimitado do Espírito Santo. Declaramos que nossas mentes são lavadas e renovadas diariamente pela Tua Palavra, conforme Romanos 12:2. Nós nos recusamos a nos conformar com os padrões de pensamento deste mundo, o pessimismo, o cinismo, a mentalidade de escassez. Em vez disso, permitimos que a Tua verdade transforme a maneira de pensar para que possamos experimentar continuamente a Tua boa, agradável e perfeita vontade.
e porque nossas mentes estão sendo renovadas, declaramos que nossas ações se alinharão com a tua verdade de que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Romanos 8:37. Esta não é uma vitória apertada, é um triunfo esmagador. Portanto, nossas ações não serão tímidas, hesitantes ou medrosas. Escolheremos avançar com coragem de um leão, sabendo que o leão da tribo de Judá habita em nós. Escolheremos viver a vitória de Cristo em nossa vida prática, em cada decisão que tomamos, em cada palavra que falamos, em cada tarefa que executamos. Senhor, nós, como um ato final de consagração e fé, recebemos a capacitação para viver este tempo não como espectadores ansiosos, sentados nas arquibancadas da vida, esperando para ver se Deus vai agir. Nós nos levantamos e descemos para a arena, não para lutar uma batalha, mas como participantes ativos e vitoriosos da vitória que Cristo já conquistou. Nós entendemos que somos colaboradores contigo, 1 Coríntios 3:9, agentes do teu reino na terra. Por isso, nós agora colocamos cada plano em nossa agenda, cada item na nossa lista de tarefas, cada decisão que paira sobre nós, sob a bandeira do triunfo de Jesus. Esta tarefa difícil no trabalho, nós a colocamos sob a bandeira da vitória de Cristo. Essa conversa desafiadora no nosso casamento, nós a colocamos sob a bandeira da vitória de Cristo. Esse projeto que parece impossível, nós o colocamos sob a bandeira da vitória de Cristo. Essa luta contra um pecado persistente, nós a colocamos sob a bandeira da vitória de Cristo. A bandeira de Jesus sobre nós é amor e também a vitória. E nós marchamos adiante sob este estandarte confiantes, corajosos e cheios de uma paz que excede todo o entendimento, sabendo que o resultado final já foi garantido na cruz e validado no túmulo vazio. Em nome daquele que é, que era e que há de vir, o vencedor eterno, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração, mas a oportunidade de viver na certeza da vitória de Cristo está disponível para nós a cada momento. E eu gostaria de encorajá-lo a selar esta verdade em seu coração. Compartilhe nos comentários qual área da sua vida você está declarando a vitória de Jesus neste momento, se apropriando do que ele já conquistou por você. Se você tem um pedido de oração sobre uma batalha que está enfrentando, deixe nos comentários. Vamos, como comunidade de vencedores, interceder uns pelos outros para que vejamos o poder de Deus se manifestar. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora e junte-se a esta comunidade de fé que está aprendendo a viver a partir da vitória que já nos foi dada. Compartilhe este material com alguém que você sabe que está desanimado ou se sentindo derrotado e precisa ser lembrado de que em Cristo ele já é mais que vencedor. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção profética para a sua vida, baseada na verdade que declaramos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu a vitória eterna, o amor de Deus Pai, que te celebra como filho vitorioso, e a comunhão do Espírito Santo, que manifesta essa vitória em e através de você, sejam com todos vocês. Que o Senhor te desperte para a realidade de que a guerra já foi ganha. Que Ele se manifeste em teu favor, não para te dar a vitória, mas para manifestar a vitória que já é tua. Que o Senhor traga a ordem, a paz e a prosperidade que são frutos da obra de Cristo para a sua vida, sua casa e seus projetos. E que você caminhe a partir de agora na alegria, na autoridade e na confiança que só aqueles que sabem que já são mais que vencedores em Cristo podem conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não deixem de ouvir as outras orações em nosso canal que podem edificar a sua vida. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa oração com seus amigos e familiares para que sejam também abençoados por Deus.